Eu comprei um PlayStation Portal em 2025. Será que agora vale a pena? Dá pra jogar sem ter um PlayStation 5? Pessoal, esse vídeo tá bem completo e eu até rodei 280 km pra tentar o streaming. Fui lá na roça e tentei conectar no meu videogame. Eu vou falar disso tudo nesse vídeo. Pois é, quando esse, entre muitas aspas, portátil saiu lá em 2023, por um preço absurdo de mais de 3 mil reais, eu fiz um vídeo falando a verdade, descendo a lenha e também falando para vocês não comprarem até o preço baixar, porque iria abaixar. Eu falei, inclusive, se fosse de 1.400 para menos, valeria mais a pena. Coloca o trecho aí. Inclusive, a dica que eu dou é essa. Não compre. O preço vai abaixar, tá? Se custasse uns 1.400, 1.500 reais, eu compraria para mim, principalmente para jogar na minha casa, que a experiência foi legal. E com a sua bateria durando cerca de... Pois é, recentemente ele abaixou de preço e ficou assim, numa menor histórica. A gente divulgou no nosso grupo de ofertas do Telegram, que inclusive é aberto, eu convido vocês a participar, por R$ 1.143, um valor assim, bem mais em conta. Então a gente resolveu comprar para fazer um review atualizado e ver se os problemas que ele tinha foram solucionados e se dá para fazer mais coisa com ele. Primeiro que nesse valor de 1.100 até 1.300, 1.400, eu já acho mais legal de comprar um novo. A galera vende usado por esse preço e assim, volta e meia ele tá entrando em promoção. Então mais uma vez, entra no nosso grupo para você não perder as próximas, tá bom? A real é que comprar no lançamento por mais de 3 mil reais era uma doideira, ele custava basicamente um PlayStation 5. E recentemente a Sony também prometeu uma série de atualizações para melhorar a usabilidade do PlayStation Portal. Quando ele foi anunciado, ele era apenas um reprodutor remoto, você não podia nem chamar de portátil que a galera te xingava. Ou seja, você tinha que ter um PlayStation 5 em casa, bonitinho, ligado lá, né, hibernando, dormindo. E aí você podia levar onde você quisesse seu Portal e via internet você conseguia jogar seus jogos. Isso até mudou depois de um update recente. Agora a Sony disponibilizou o PlayStation Now, que é o serviço de streaming via nuvem deles, né, via cloud, para o PlayStation Portal, para quem tem o plano Premium da PlayStation Plus. Agora você vai conseguir jogar o catálogo da Sony sem precisar de ter um PlayStation 5. Tipo o Xbox Cloud Gaming, pessoal, porém com os jogos da Sony. E o legal é que você consegue jogar com o seu save, caso o jogo que você esteja jogando no seu videogame tenha no catálogo da Sony. Isso eu achei bem bacana mesmo. Muita gente já testou lá fora e fala que roda bem. Tem sim um pouquinho de latência, é um serviço que ainda está em beta, porém cada dia esse serviço está melhorando e está ficando mais jogável. Porém, mais uma vez, não tem todos os jogos, tá? Se você quiser jogar um joguinho que não tem no catálogo da Sony, que ela não disponibilizou ainda, sei lá, um Final Fantasy XVI, você vai ter que fazer o streaming do seu videogame, ou seja, você vai ter que usar o seu PlayStation 5 como servidor que está rodando o jogo. E uma pena que, por enquanto, esse serviço não está disponível no Brasil. Eu até consegui uma conta americana com um seguidor, só que não dá certo, precisa de VPN e quando você liga o VPN a latência fica muito grande e não dá para jogar. Quando ficar disponível aqui no Brasil, vocês podem ter certeza que eu vou fazer um vídeo atualizado usando o Remote Play com o serviço da Sony em si. Mas até o Remote Play usando o seu próprio videogame melhorou nesses últimos updates. Continua do mesmo jeito, tá? Com o seu videogame ligado na tomada, conectado na rede e hibernando, tá? Você pega o PlayStation Portal, manda desbloquear, ele manda um sinal para a internet e liga o seu videogame que está no seu estúdio, no seu escritório ou até mesmo na sua casa. E assim você consegue jogar seus jogos de onde você quiser, via internet. Um detalhe que não dá para mudar a conta ainda, tá? A conta que você tiver logada no seu PlayStation Portal, se você quiser, vou entrar em outra conta para baixar um jogo. Não dá, você não consegue trocar de conta usando o PlayStation Portal. Mas o grande ponto é que quando eu testei lá em 2023, jogando aqui no estúdio, né, na rede local do próprio estúdio e até na minha casa, que fica cerca de 3, 4 quilômetros aqui do meu escritório, a experiência foi muito boa. Eu praticamente zerei Spider-Man 2 jogando no Portal. Joguei o Call of Duty Vanguard nele e não senti latência nesses dois cenários. Só que quando eu rodei 70 quilômetros, que fui para uma cidade vizinha aqui de Belo Horizonte, e tentei conectar,
o PlayStation Portal não achava meu PlayStation 5 por nada. Eu fiquei horas e horas tentando. Liguei pra Vitinho, que tava aqui no estúdio. O videogame tava hibernando, tava conectado na internet, nada caiu, nada aconteceu, mas mesmo assim, não dava. Porém, né, com esse que a gente comprou agora e depois desse último update, eu fui além. Fui para o interior de Minas Gerais, Sabinópolis, uma cidade de 280 quilômetros de BH praticamente, lá onde meu pai tem uma roça, que inclusive eu coloquei fibra ótica, sim, roça com fibra ótica, mas beleza. E aí eu tentei conectar. Demorou 56 segundos, quase 1 minuto, mas conectou. Ele achou o videogame, ligou remotamente e eu consegui controlar meu PlayStation 5 a 280 km de distância. Me impressionou que eu consegui até jogar um Call of Duty. Eu não vou mentir que eu senti um pouquinho de delay em relação ao vídeo para o áudio, quando tinha uma animação, tipo, eu atirava a arma, fazia a animação da bala saindo e um pouquinho depois, tipo assim, milésimos de segundos depois, o som saía. Às vezes esse delay não acontecia, tá? Mas eu percebi em alguns momentos, eu até comentei isso, mas tava dando pra jogar e eu não senti delay na movimentação, tá? Deu pra jogar Call of Duty, que é um jogo mais frenético. Eu não recomendaria jogar um Fortnite, um jogo online competitivo, tá? Mas melhorou bastante. O problema que eu tive no passado, a 70 km, agora eu fui 280 e resolveu. Eu tô sentindo um pouquinho de delay no áudio, quando eu aperto, o áudio demora um pouquinho, mas nada que atrapalhe a experiência. Lá na roça eu tenho uma internet de 100 megas e aqui no estúdio de 500 megas, tá? O upload, principalmente de onde está o videogame, tem que ser legal, beleza? Mas afinal, Gabriel, fala aí pra gente, vale a pena comprar um? Olha, então, ainda tem muitos problemas, né, no PlayStation Portal. Uma coisa que eu acho horrível é, aqui no Brasil, se você não tem um PlayStation 5, não vai adiantar pra você. Não dá pra você fazer nada nele, não dá pra você ver um YouTube, não dá pra você assistir um Netflix, não dá pra você instalar jogos simples, levinhos nele, tipo, sei lá, jogos de Play 1 que você tem comprado na sua PlayStation Plus, de Play 2, não dá pra fazer nada disso, tá? E como o serviço de streaming da nuvem da Sony ainda não tá disponível, sem o Play 5 é um peso de papel. Só que nesse preço, né, de R$1.100 até R$1.400, se você tem um PS5 na sala, com os filhos lá, com a mulher vendo novela, não sei, e você quer jogar deitado no seu quarto, quietinho, com um fonezinho aqui, que por sinal ainda não dá pra conectar fone Bluetooth sem ser o da Sony, tá? Isso é outro problema que eles podem resolver com o update, mas ainda não resolveram, pelo menos eu não consegui. Mas você quer jogar de boa no seu canto? Nessa faixa de preço, se você já tem um videogame, é até considerável, tá? Dá pra justificar mais, dá pra engolir mais o PlayStation Portal. Porém, mais uma vez, você precisa de ter uma internet boa. Se você tá pensando, cara, viajo muito pra São Paulo, pego um avião, quero jogar. Não vai dar. No hotel, quando você chegar, se a internet for boa, você vai conseguir. Se a internet for ruim, esquece. Mas ele não roda nada exclusivamente nele, beleza? Isso é ainda um ponto bem negativo, tá bom? Mas é isso, pessoal. Eu sou Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse review, né? Dessa análise. Como que eu posso falar? Essa análise... revisitação. Isso. Do PlayStation Portal em 2025. O link para entrar no grupo e para comprar vai estar aqui na descrição. Eu sou Gabriel de Pinho e fui. Tchau.